Olá, nós estamos ao vivo com mais uma live incrível do Papo de Mãe. E hoje, gente, como sempre, né? Na verdade, a nossa live tá imperdível, hein? Nós vamos falar sobre construir legados. O tema de hoje é construindo legados. Você já parou para pensar sobre legado? Sobre a importância de deixar um legado maravilhoso, um legado que vai fazer a diferença na vida das pessoas por onde você passar? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Oi, Estela, seja bem-vinda. Oi, Hugo, tudo bem, amigão? Que saudade. Business Informática, seja bem-vindo. Vamos entrando, pessoal. Daqui a pouquinho a nossa convidada, a pastora Eliana Bud, vai estar com a gente falando sobre a importância de construir legados. Eu acho, sinceramente, que todos deviam assistir. Não só as mamães, né, e os papais que costumam acompanhar a gente no Papo de Mãe, mas todos nós, porque isso é muito importante. Minha convidada linda, maravilhosa já está aí. Oi, Jonathan. Vamos entrando, eu já vou chamar a pastora Eliana. Oi, mãe. Eu gosto desse inicinho que eu consigo cumprimentar todo mundo. Nós já vamos começar. A nossa live tá demais, gente. Um tema super relevante, super importante. Nós já vamos começar. Deixa o pessoal ir chegando. Oi, Cristina. Oi, Cris! Minha médica linda, maravilhosa. Que saudade. Que alegria te ver aqui na live, Cris. Oi, Queca. Vamos entrando, gente. Muito feliz a gente estar aqui. Eu estou animadíssima com essa live. Estava super ansiosa, porque a pastora Eliana é uma amiga que eu amo, é uma referência para minha vida, é uma pessoa que eu admiro demais, que eu amo demais. É da minha família mesmo, do coração. Eu escolhi para ser da minha família. E isso é maravilhoso, gente. Somos Mães Corujas, seja bem-vinda. Oi, pai, seja bem-vindo. Nós já vamos começar. Vou dar mais uns minutinhos para o pessoal ir chegando. Oi, Rosinha, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, gente. Vai preparando o coração, vai preparando o caderninho, a caneta, porque hoje tem ensinamento especial, viu? Eu tô aqui doida para aprender. Ó, meu caderno tá aqui para anotar tudo que a pastora Eliana vai ensinar. Amo os conselhos dela e tô aqui bem na expectativa. Acho que eu já vou chamar. Já vou chamar a pastora Eliana, já tem uma turminha aí. Deixa eu procurar ela. Dá um oi para mim. Dá um oi para mim, pastora. Deixa eu te achar aqui. Cadê a Lili? Deixa eu ver. Te achei. Ó. Vê se vai dar certo. Aqui! Ai, que bom! Eu tava numa expectativa para essa live. Não viu? Misericórdia, gente. Só a Babi pra fazer isso comigo. Olha, gente, ó, deixa eu contar, deixa eu apresentar melhor a minha convidada, que eu amo, que é essa mulher linda, maravilhosa, que eu Ai, sou fã Jesus. dela, admiro tanto, tanto, tanto. Tá fazendo Gente, propaganda é a primeira demais. Não, é verdade. É verdade. Tu recebe a benção aí porque é verdade. Gente, olha só. Liana Bud, ela é assim, ó. Como vocês estão vendo aí, linda, maravilhosa, essa mulher que exala alegria, uma alegria contagiante. Por onde ela passa, gente, ela muda, ela tem o poder, o dom de mudar ambientes. Com essa Meu gargalhada que Jesus. eu amo. Olha, até meu marido entrou, gente. Olha lá. Oi, Pastor Michael. Qualquer hora eu te pego para uma live, Pastor Michael. Pode chamar que ele faz. Qualquer Ele hora ele sai faz. da minha rede. Pastora Kelly tá aí também. Olha, beijo, Pastora Kelly. Sua Meu linda, tu também Deus, tá até na seu minha pai lista, tá hein? lá. Olha lá. Todo mundo. Daqui a pouco você vai ver a galera que vai estar aí, ó.
E eu queria, gente, apresentar essa linda, maravilhosa, dizer que ela, além de mãe, de esposa, de pastora, ela é empreendedora, ela é administradora, ela é minha amiga que eu amo, ela é conselheira. Gente, isso é parceira para todas as horas, super sábia, tem sempre uma palavra linda, maravilhosa de motivação para as nossas vidas. Essa mulher, gente, é referência, não só para mim, mas Pensa, para muitas nem mulheres. eu Ela é sabia que eu pastora ia junto tudo com o pastor isso. Michael Abud na igreja, na igreja Embaixada do Reino de Deus, em Balneário Camboriú. E eu vou contar uma coisa para vocês, que talvez você que está aí nos assistindo não saiba. Essa mulher top, linda, tudo de bom, ainda é a cabeça, ainda é a idealizadora e aquela que faz acontecer o maior congresso de mulheres do sul do país, Meu o Deus, Prince. olha só. Gente, o nome é perfeito para ela, né? Porque ela é Princess. Ela é total Princess. E o Não, é congresso é a cara dela, gente. muito bom, É né? lindo. Ó, aqui não sei se vai dar para ver, mas eu tenho minha árvore de Natal de Princess aqui atrás. De Não dá pra... Prince. Depois eu mostro, depois eu mostro. Ai, amiga, seja bem-vinda, Lili. Olha, o espaço Obrigada, é todo Babi. seu. Eu tô aqui para aprender, para receber, porque eu te admiro demais. Te amo. Obrigada por aceitar meu convite. Eu sei que foi um desafio, mas eu Babi, amei. eu que agradeço por estar aqui com você. Meu Deus, eu sabia que era tudo isso que a Babi falou. Gente, é total exagero, tá? Pode crer. É total exagero. Mas, na verdade, o meu prazer, é um prazer muito grande estar aqui com você. Você tem feito assim, um reboliço, que tem assistido suas lives. Eu sei que são e tão importantes para a vida da mulher, tanto como mulher, como mãe, como profissional. Eu vejo que hoje em dia tem muita informação, tem muita. Li, tá travando. Ai, eu não tô te ouvindo. Tá Tá travando. gravando? O meu tá perfeito. Tá, bastante. Consegue mexer aí na tua internet para ver se dá Oi, uma Babi. melhoradinha? Tá travando, Babi. Tá travando. Peraí, que eu já vou mexer. Será que é a minha que tá travando? Me ouvindo aí, pessoal? Travou só a pastora Eliana ou me travou também? Oi. Agora voltou? Eu Voltou. acho que eu tô destravada. Tá, agora eu tô te vendo perfeito. Tá bom? O seu tava travando para mim, Babi. Ainda tá? Não, agora não. Ainda Agora tá tá travando? tranquilo. Não, eu acho que tá bom, tá bom. Então, continuando, né? Eu sei que é tão importante uma iniciativa como a sua, né, para abençoar as mulheres, porque existe muita informação hoje em dia, tem muitas lives, tem muita gente compartilhando conteúdos que, na verdade, são conteúdos que não complementam a mulher num todo, né? Às vezes são conteúdos sobre uma coisa, sobre outra, variedades, porém falta Deus, falta vida espiritual, falta muitas vezes um conselho maternal, real, né? Porque a gente vê que tem muita gente dando aquilo que não tem, oferecendo aquilo que não tem. E hoje em dia as redes sociais elas são muito boas para divulgar, porém elas não passam uma realidade, né? E eu vejo que Deus tem te usado muito, Babi, para trazer isso. Então permaneça fiel àquilo que Deus está colocando no seu coração, fica firme, que o Senhor possa te fortalecer, te acrescentar a cada dia mais, porque tem sido um sucesso. E eu sei que Deus vai fazer e tem para fazer muitas coisas através da sua vida, querida. Ai, Deus abençoe amém. muito, é um prazer para mim estar aqui. E você falando esse monte de coisa de mim, eu fico pensando assim, meu Deus, eu não sou isso tudo. É mais, amiga, é mais. Você é demais. Eu te amo. Você sabe que eu te amo muito, né? Eu também, linda, também. Você, assim, é uma amiga mesmo. É da minha família. Você é tipo o meu sangue.
Não, você já é a tia dos meninos, né? Aqueles Eu sou monstros de tia. 1,90 m. É a tia Babi, que agora já não pode chamar a tia de Babi, né? Tia Babi, não pode chamar, tem que Tia ser Babinha, Babi. sempre. Não, pelo amor de Deus, senão fica muito velho. Eles já estão quase chegando à sua idade. Ai, mas eu amo, não tem problema. Eu amo essa família, amo o Pastor Michael, amo os meninos, te amo. E olha, eu tô muito, muito, muito feliz, de verdade. Obrigada, tá? Bom, que bom. Pode me chamar sempre. Assim, contudo que seja com um tempo assim de uns 2 anos de intervalo. Ai, meu Deus, Tempo, você tá tem que bom, tá falar. bom. Assim, Você vai eu vou poder voltar, me não quero nem explicar. saber, tá? Eu vou me explicar, né? Porque assim, eu tenho maior dificuldade com redes sociais, porque eu sou um pouco introvertida. Eu sou comunicativa, Não, mas eu sou um pouco não é. introvertida. Ó, a Não é Paulinha, nada. gente, a Paulinha! Gente, a Paulinha tá ali. A Paulinha é minha amiga de infância. Pensa! Ó, Tem no mínimo eu uns mandei 20 mensagem anos que eu pra não vejo a Letícia, mandei Paulinha. pra todo mundo. Quero todo mundo aqui hoje. Uhul, Paulinha! Ai, Lili, ó, vamos, eu queria que você começasse, assim, ó, explicando pra gente o que é legado. Porque quando a gente fala em legado, as pessoas têm uma falsa impressão de que o legado é algo que vai ficar só depois que elas morrerem, né? Sendo que o legado é algo que a gente constrói dia após dia. Todos os dias a gente está deixando uma marquinha, uma gotinha, né, da nossa identidade, né, por onde a gente Sim. passa. Enfim, eu queria que você desmistificasse essa questão do legado pós-morte, sabe? E começasse Sim. explicando. Não, na verdade, tudo surgiu, né? Na verdade, esse tema, né? A Babi pediu para que eu estivesse falando sobre isso, porque desde o ano passado Deus colocou muito no meu coração esse tema, né? Até para as mulheres, onde eu sou pastora, para a igreja onde eu sou pastora, que é a Embaixada do Reino de Deus. Todos os anos eu faço um congresso, né? Como a Babi falou, não é o maior, não. É Mas sim, eu é acho que é o enorme, é mais lindo, princess. gente. É o mais princess. E eu vejo que ano após ano Deus tem colocado no meu coração uma palavra rema, né? Uma palavra que gera vida. E não só na vida das mulheres, mas na minha própria vida. São experiências pessoais que eu tenho com Deus. E desde o ano passado Deus tem falado muito ao meu coração sobre legado. E o ano passado, por volta de julho, eu estava fazendo um período de leitura bíblica e eu pedi para que Deus pudesse me mostrar naquele período algo específico. E ele me levou a ver várias histórias de várias mulheres com nome, sem nome, porque muitas mulheres são citadas na Bíblia, porém sem nenhum nome, sem nenhuma identificação. Outras são expostas com os próprios nomes e aquilo que elas fazem. E eu sei que eu queria conhecer mais, né? Eu queria ver mais. E eu pedi, Deus, eu sei que tem tantas mulheres que são citadas, outras não são citadas, mas mulheres que fizeram grandes coisas, né? E o tema desse ano do Princess, que aconteceu em outubro, foi esse, né? Legendárias, mulheres que escrevem a história e deixam um legado. E é incrível como cada preletora ministrou uma palavra inspirada por Deus, mas de formas totalmente diferentes, né? Sobre essa questão do legado. O legado, ele não é algo que a gente... uma história que a gente escreve para aparecer depois que a gente morre. Obviamente, o legado é a marca, né? É a história que nós escrevemos no nosso dia a dia, né? São como as impressões digitais das nossas atitudes, como as impressões digitais da nossa história, né? Nas pessoas, essas impressões elas são impressas na vida das pessoas que nos rodeiam, né? Na vida daqueles que nos servem, na vida daqueles que nós servimos, na vida dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa família. E eu vejo que esse legado é arraigado de decisões que nós temos que tomar todos os dias da nossa vida. Não é simplesmente aquilo que nós queremos
fazer ou a impressão que nós queremos deixar, mas é realmente o nosso caráter, a nossa benfeitoria, a nossa marca, né? Não só no amanhã, mas no hoje, no ontem, né? E no amanhã também. Óbvio que quando nós decidimos fazer algo, eu costumo dizer isso, né? Legado não é... Geralmente, ninguém vai te dar os parabéns por aquilo que você deixou, por aquilo que você fez. Mas você tem que decidir fazer aquilo naturalmente, a forma que você quer impactar as pessoas que vivem ao seu redor. Não com... não é uma coisa muito, na verdade, Babi, programada. Mas é um desejo firme no seu interior que você vive dia após dia, independente das dificuldades, das situações, você vive trabalhando por aquele desejo, né? É o que nos motiva, na verdade, né? É o que nos Eu costumo, motiva. Eu a vejo, por sermos exemplo... melhores a cada dia, na verdade, porque Exato. essa preocupação acho que nos impulsiona assim, a despertar a nossa melhor parte todos os dias. E não viver aquela vida, ver se eu estou errada, né? Até de vida leva eu, né? Não, nossa vida passa a ter um propósito, um sentido. Na verdade, essa questão de vida leva eu não existe, né? Na verdade, assim, existe, porém, é uma desgraça completa, né? É uma desgraça completa, porque quando você decide deixar, vamos dizer assim, a vida te levar, ela não vai te levar para lugares que você um dia sonhou em estar. Eu acho que quando nós desejamos muito, nós perseveramos muito e nos dedicamos muito, nós chegamos nos lugares que nós desejamos. Eu vejo que, por exemplo, hoje eu te vejo como uma mulher cheia de sucesso. E eu praticamente te conheci ali nos momentos que antecederam o seu casamento, né? Então, eu te vi casar, eu te vi tomar uma das decisões mais importantes na vida de uma mulher, né? Que ali você pode ter feito uma faculdade, você pode ter feito grandes coisas na sua vida, porém, naquele momento você abdica praticamente de tudo para sonhar os sonhos do seu marido. Se os seus sonhos profissionais, se os seus sonhos, suas aspirações casarem com algumas coisas daquela vida a dois, você continua. Se não, como por exemplo a sua faculdade, né? Você se formou, você é uma advogada e você não exerceu. Por quê? Porque você decidiu se dedicar a um objetivo que você já tinha no seu coração, né? E sem se importar com aquilo que você estava abdicando por um objetivo maior. E eu te vejo hoje como uma mãe excelente. Gente, para quem não conhece a Babi como mãe, que mãe exemplar. Ela teve um exemplo magnífico de mãe, que eu sou suspeita de falar, porque é minha grande amiga Márcia. A Mas sua ela, best. Desculpe as outras, mas é a sua best. ela é uma mãe incrível, incrível. Incrível! Ela é mãe das filhas, das amigas Das amigas das filhas. Não, ela é a mãe de todo mundo, vizinho, ela é mãe de todo mundo. E isso é incrível. Você teve um grande exemplo, porém você criou a sua própria identidade naquilo que você faz. E isso é deixar um legado. É impactar a vida das pessoas que estão te assistindo, da vida das pessoas que às vezes te acompanham nos mínimos, vamos dizer assim, nos momentos mínimos que você passa na vida dessas pessoas, alguma coisa você deixa, né? Eu nunca me esqueço de uma vez, eu passando na rua, eu vi uma mulher com um menininho que parecia ter uns 3 aninhos numa mão, uma outra que parecia que tinha uns 2 aninhos na outra mão agarrado, e ela estava grávida de no mínimo uns 7 meses. E eu sei que a menininha estava chorando muito, ela sacudiu a menina, a criança, e falou assim, cala a boca!
Na hora eu tive vontade de pular da janela do carro, né? E falar assim, meu Deus do céu, como assim? Você tá com duas crianças e uma e prenha de outra, porque esse daí, né? Esse daí fica prenha, né? Essa não engravida, essa ela emprenha, entendeu? Eu falei, como assim? Você tá grávida de um bebê, gritando desse jeito com uma criança que não tá entendendo o que você está fazendo, falando, né? Então, eu vejo que isso quer dizer, foram segundos que eu vi aquela mãe, mas eu posso perceber o legado que ela está deixando na vida dos filhos. Então, eu vejo que legado é algo muito, muito importante na vida de todas as pessoas. E, Babi, eu vejo que esse ano de 2020 foi um ano que, literalmente, Deus nos deu uma grande oportunidade de resetar as nossas vidas, né? Eu vejo que parece que Deus trouxe um reset mundial, né? Independente daquilo que a gente pensa, o que é Covid, que é um vírus, que é calamidade na saúde, um ataque chinês, o que seja, né? O fundo de tudo isso, mas eu vejo que Deus tem o controle de todas as coisas. E sem dúvida nenhuma, Deus deu uma oportunidade de nós resetarmos a nossa vida, pararmos um instante e analisarmos isso que nós estamos falando, o legado que nós queremos deixar, né? Analisar, pera lá, é isso mesmo? Porque nós, no mundo que vivíamos até então, quantas vezes a gente ouve, principalmente das mulheres, né? Do século XXI. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu tenho filho, mas eu não faço isso porque eu não tenho tempo. Se eu tivesse tempo, eu fazia uma dieta. Se eu tivesse tempo, eu fazia um exercício. Se eu tivesse tempo, eu li um livro. Se eu tivesse tempo, eu teria mais tempo de estar com meu filho, de brincar com meu filho, né? E eu vejo que Deus nos deu... Você sentiu isso na sua vida, Babi? Senti. Eu tive que me reinventar, na verdade, porque no meu caso foi um pouquinho diferente. Eu estava começando a ter um pouco de tempo, porque o Jorginho começou a ir para a escolinha e tudo, então eu me reinventei. Aí eu falei, agora eu vou conseguir voltar a malhar e tudo. E aí, de repente, tudo mudou, eu tive que me reinventar, me reinventar. Mas eu descobri valor em coisas que, apesar de ser uma mãe integral, em tempo integral com o Jorginho, para mim foi muito bom. Foi difícil em alguns aspectos, no início, principalmente porque ele tinha uma vidinha muito ativa e depois ele começou tadinha, ficar trancado. Então eu tive que descobrir uma mãe um pouco mais intensa do que eu já era, assim, né? E aí, com o marido em casa e sem ninguém para me ajudar, eu me reinventei, mas aprendi muito. Foi muito bom. Que coisa boa. Sabe, E só tô aqui por isso. Porque eu não, É eu verdade, só isso também. tô aqui no Insta por isso, porque eu não mexia com rede social antes, né? Tem um Aham. tempo mesmo só que eu tô aqui. Não, mas você vê que até essas coisas, né, Babi? Eu vejo que Deus, ele foi nos proporcionando coisas novas, né? Ele foi nos Muitas, muitas. proporcionando situações novas. Tanto as boas quanto as ruins, aquilo que eu estava falando com você. Muitas vezes a gente cria desculpas, né? Cria desculpas. Eu não faço isso porque eu não tenho tempo. E eu vejo que nesse momento que Deus resetou e parou tudo, Ele também nos trouxe uma realidade. Pera lá, agora você tem tempo. E aí, você está E fazendo? agora? E agora? É falta de tempo ou é realmente uma falta de vontade? De um desejo ardente? Ou é falta de você realmente ter aquilo como objetivo na sua vida? Porque legado nada mais é do que o resultado e a marca que você deixa daquilo que você fez, daquilo que você desejou, daquilo que você buscou ardentemente. Porque não é só querer, né? É o desejo ardente de ser uma mãe excelente, de ser uma serva do Senhor. Quem você realmente se mostrou nessa pandemia? Uma serva ardente, uma mulher de Deus que edificou a sua casa,
que aproveitou o tempo com seus filhos, sabe? Eu vejo que a mulher do século XXI, ela é muito multifacetária. Porém, a gente vive como se fosse equilibrista de pratos, né? Quando um prato Nossa, está exatamente. perdendo o ritmo, a gente vai lá e dá uma sacudida na vara e o prato continua rodando lá em cima. De repente, a gente vê, tem uma vara quase parando, o prato quase caindo, e a gente vai lá, dá uma rodada a mais. E esse tempo eu vi que Deus permitiu que alguns pratos caíssem, né? Que algumas máscaras caíssem também, porque nem tudo as mulheres, eu acompanhei muitas mulheres, em crise, em Cristo, É, além eu das, acredito. além das minhas próprias, vamos dizer assim, reinvenções, porque eu me reinventei, né? Eu, por exemplo, eu tentei, por bem da nação e força, eu tentei me dedicar mais às redes sociais. Eu vi que realmente é uma coisa que eu não gosto. E eu não me vejo nesse legado de, de não sei muito bem como dizer, não sei se seria disposição ou de próprio comprometimento, entendeu? Com essa coisa que a gente vê que veio para ficar, é o nosso meio de comunicação, é nosso novo programa de TV, nosso programa onde a gente pode falar de Jesus, onde a gente pode falar das coisas de Deus, mas eu sinto muita falta daquele toque, eu não consigo ficar sozinha na frente de uma tela. Eu gosto O de estar com as calor humano pessoas, não eu é gosto do insubstituível. púlpito, onde está Sim. todo mundo ali na frente. Então, assim, eu vou deixar mulheres que Deus está levantando para fazer isso como você, fazer por mim, entendeu? Então, Babi, faça por mim. Esse Ai, não, gente. não é meu legado. Faça por mim, por favor. Olha como não. Você está aqui, ó, deixando marcas, eu tenho certeza disso. Ensinando muito. Pode não ser, assim, a tua paixão, mas eu sei que Deus te usa muito, minha amiga. Muito, muito, muito. Eu sei De vez em que quando eu faço com umas amigas na assim minha para a gente vida dá deixar os muito legados. fruto. Olha, sabe o que eu queria comentar? A gente estava Diga. falando sobre deixar um legado na vida de filhos. A gente tocou nisso aí, né, rapidinho. E eu queria comentar uma coisa, até se eu estiver errada, assim, por favor, me corrija, né? Com certeza. Todas as vezes que eu falo, que eu penso nessa questão do legado, em deixar uma marca, eu acho muito. Eu sempre me vem um exemplo à cabeça, porque pai e mãe têm um projeto sempre para a vida do filho, né? Por mais que a gente se controle para isso, a gente tem. Por mais que a Lógico. gente não conte para o filho, tá aqui dentro, né? E aí eu percebo que muitos pais querem que os filhos sejam educados, querem que os filhos saibam se posicionar diante de um problema, diante de um conflito, diante de um momento de ira, querem que os filhos tenham uma palavra certa na hora certa, querem que os filhos se ajoelhem para orar no meio de uma dificuldade, no meio de uma luta, né? Independente da idade do filho. Mas será que esses filhos veem isso na vida dos pais? Porque isso é muito sério. A gente quer que o filho faça, mas a gente não ensina com o nosso exemplo. Sabe aquele papo de ensinar no caminho e não o caminho? Sim, Aquela coisa que, assim, ó, desde que eu conheci Jesus, eu aprendi que está totalmente fora da minha vida. Eu faço o que eu mando e não faço o que eu faço. sim. E isso não tem nada a ver com o que Jesus tem para nós, né? E não tem nada a ver com aquilo que vai ficar marcado na vida do nosso filho. A gente tem que deixar o nosso filho ver. A gente tem as atitudes certas, no momento certo, na hora certa. É claro que a gente vai errar, é óbvio que a gente vai errar. Com Mas certeza. até isso é interessante o nosso filho ver. Que a gente erra, mas que a gente sabe pedir perdão, a gente sabe voltar atrás, a gente sabe se arrepender, a gente sabe pedir perdão a Deus. E eu acho que esse legado na vida de um pai, de uma mãe, talvez seja o legado mais poderoso que eles podem deixar na vida de um filho.
Porque se o filho tiver tudo isso bem alicerçado, essa questão da atitude certa, de um referencial daquilo que funciona, daquilo que dá fruto bom, ele vai saber lidar com qualquer tipo de patrimônio, de bens materiais, que a gente se preocupa em deixar bens materiais, né? Vou deixar uma herança, um patrimônio. Mas se o filho não tiver esse suporte afetivo, esse suporte, essa bagagem dos pais, como é que ele vai administrar e lidar com todo o patrimônio que a gente pode deixar, né? É verdade. Babi, eu acho que é uma coisa meio... É uma coisa meio macabra, mas eu acho que todo mundo pensou em algum momento dessa pandemia assim, e se eu faltar, É né? verdade. Principalmente porque as primeiras notícias que nós tivemos ali da Itália, aliás, as primeiras notícias que eu tive foi desde de lá da China. Porém, ficou muito mais real para nós quando começou ali na Itália, com os velhinhos, que muitos iam para o hospital, faleciam e os filhos não viam, não chegava perto, passava todo o processo, aquela coisa assim. E eu acho que passou pela cabeça de todo mundo assim, e se eu faltar? Né? O que vai acontecer? E se eu tivesse as últimas pequenas palavras para poder dar para os meus filhos, né? E eu não sei você, mas eu penso muito nisso. Eu preparo os meus filhos, eu não crio os meus filhos para mim, desde o princípio. Eu crio os meus filhos para o mundo. Eu crio os meus filhos para que eles não sejam homens inseguros, não porque eles são homens, mas se fosse mulher também. Eu crio para que eles possam se realizar, independente daquilo que eu escrevi ou esperei para eles, né? E eu vejo que hoje em dia a maioria dos pais está criando os filhos para eles, para É si. verdade. Tá É entendendo? verdade. São aqueles filhos que só são suportados pelos próprios pais, porque ninguém suporta mais aquelas crianças, ou aqueles adolescentes, ou aqueles adultos. Eles não são criados mais com responsabilidade, com compromisso com um todo, com os outros. Eles são criados para si, por si, e, e o mundo que se exploda. Entendeu? É verdade. E eu, na verdade, criei os meus filhos para o mundo. Então, quando eu passei por alguns momentos dessa, assim, se eu tivesse uma única mensagem para deixar com os meus filhos, qual seria a minha mensagem? E eu digo isso que eu acho que qualquer pai pensa nisso ou já pensou nisso, mas a minha única mensagem para os meus filhos seria: ame ao Senhor acima de todas as coisas. E é essa mensagem que eu passo constantemente para os meus filhos, que eu posso conquistar e pagar um preço muito alto para dar tudo para eles. Para dar amor, para dar educação, para dar estudo, para dar viagens. Nossa, eu me realizo em fazer as coisas para os meus filhos. Porém, a coisa mais importante que eu dou para eles é o Senhor Jesus. E eu falo isso para eles constantemente. Porque, na verdade, Babi, quando nós não estivermos, onde não estivermos, quando não estivermos, é o Senhor quem vai estar. Porque eu posso tentar suprir todas as necessidades dos meus filhos, mas eles vão ter um momento onde eu não posso alcançar, onde eu não vou estar com eles e o Senhor estará. Então, eu acho que, independente de tudo que a gente possa oferecer para filho, o nosso bem maior é apresentar o Senhor Jesus, sabe? E eu vejo que nessa pandemia, Deus trouxe isso também na vida de alguns pais. O que nós temos dado aos nossos filhos? Não é só o tempo, sabe, Babi? Não é só a brincadeira, não é só uma rotina muito bem feita, não é só uma roupinha lavada, cheirosa, uma casa em ordem. Para que o desenvolvimento do seu filho seja o melhor possível, tanto psicologicamente como emocionalmente. Eu estou falando coisas assim, conselhos de psicólogos, de pedagogos. A gente está falando sobre tudo isso, né? Mas o que você vai deixar para os seus filhos se esse fosse o último momento da sua vida que você estaria com eles? Sabe, você vai deixar o quê? Qual é a impressão? E eu vejo isso muito nítido, por exemplo, quando às vezes o Miguel, meu filho mais velho, tem 21 anos, fez 21 anos anteontem.
e às vezes ele sai, ele desaparece, né? E de repente ele volta. E ele senta comigo, ele fala, eu estava na casa da minha avó. Eu falo, filho, que legal, você estava na casa da vovó, fazendo o quê? Eu fui pedir para ela para a gente interceder um pouco. Ai, que Filho, que vocês estavam, pelo que vocês estavam orando? Não, eu coloquei alguns objetivos que eu estou traçando na minha vida profissional, na minha vida isso, aquilo. Eu senti uma necessidade de orar, fui para casa da minha avó. Talvez, Babi, você não seja a grande intercessora que seu filho precise. Sim. Mas quando você ensina para ele que a oração e a intercessão é a chave do sucesso, ele vai procurar. Ele vai buscar. Esses dias eu cheguei para... Eu descobri, né? Eu descobri um dos conselheiros espirituais do meu filho, do Miguel, né? E a pessoa chegou para mim e falou, a gente sempre conversa e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E 2 dias depois o Miguel sentou comigo e falou assim, mãe, você sabia que fulano é o meu conselheiro espiritual? Aí eu, filho, mostrei surpresa, porque eu queria que ele contasse para mim, né? Filho e tal. Ele falou assim, sim, mãe, porque a gente precisa, né, mãe? Quer dizer, eu não vou suprir todas as necessidades do meu filho, Babi. Mas eu mostro para ele, eu ensino para ele que isso é necessário. Sabe? Mas ele viu com certeza isso na tua vida. Ele viu. O que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo para você e para as pessoas que estão nos assistindo? Nós não vamos ser absolutas na vida dos nossos filhos, na vida do nosso marido, na vida dos nossos amigos, na vida dos nossos parentes, familiares. Nós não seremos absolutas na nossa própria vida. Porque absoluto é só Deus. E Ele não vai dar o lugar dele para ninguém. Então, nós não seremos absolutos na vida dos nossos filhos, mas quando nós ensinamos que eles são corpo, alma e espírito, e para cada uma dessas áreas eles precisam de suportes, ainda que ele não me veja como uma intercessora dele ou que ele não sinta essa liberdade, ele vai procurar alguém. Ele tem uma relação forte, familiar, para que ele possa descobrir isso na vida da própria avó, que ela é uma grande intercessora. Eu não tenho vergonha de dizer que eu não tenho ministério de intercessão. Eu oro a Deus, eu amo o Senhor, mas eu não tenho ministério de intercessão, mas a minha sogra tem. E eu costumo dizer isso para os meus filhos. Deus nos deu, nos fez nascer dentro de uma família. E Ele colocou todos os suprimentos das nossas necessidades dentro desse ambiente. Eu posso não ser a única que vou suprir todas as necessidades dos meus filhos, mas eu vou ensinar para eles que eles precisam de cuidar do corpo, que eles precisam cuidar da alma, que eles precisam cuidar do espírito e que Deus sempre vai trazer pessoas especiais, pessoas que deixarão legados na vida dos meus filhos. Sabe? Então, é muito importante isso. Deus não vai entregar na mão de ninguém o absolutismo dele, sabe? Porque só ele pode ser absoluto na nossa vida. Só ele tem o espaço, só ele pode ter a soberania nas nossas vidas. Porém, ele vai colocar uma amiga que vai te abençoar, em algum momento vai deixar um legado na sua vida. Ele vai colocar um marido que talvez não supra todas as necessidades do mundo que você imaginou, mas ele vai suprir aquelas que realmente são reais na sua vida. Porque essa pandemia também nos ensinou isso. Talvez eu não tenha um marido que limpa o chão junto comigo, mas eu tenho um que vai cozinhar para mim. Né? É verdade. Às vezes a gente é meio... É meio exigente, porque a gente acha sempre que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. A gente acha sempre que os filhos do vizinho são melhores do que os nossos, porque os nossos dão muito trabalho. Não, é porque o vizinho não fala das lamúrias da vida dele. É porque o outro não vive reclamando como às vezes você mesmo reclama. Né? Verdade. Então, as pessoas têm que abrir os olhos de ver, de agradecer a Deus por aquilo que tem
e corrigir também aquilo que você vê que é de falho na sua vida. Eu vou até abrir um parênteses aqui. Eu vi um post teu esses dias do Prince, Aham, falando com uma frase que eu amei, que tem tudo a ver com o que você está falando. Você diz assim, ó, antes de deixar um legado, seja grato. É exatamente. exatamente isso, né? E você também falou, antes de deixar um legado, quebre o ciclo do medo, da perda e da falta. Exatamente. Na verdade, antes de você escrever uma história, eu acho que o mais importante é você olhar ao seu redor e agradecer por aquilo que você tem. Eu É acho que o verdade. maior erro das pessoas é viver uma vida de desculpas, de, de aquilo que eu estava dizendo antes, de se eu tivesse tempo, eu faria isso. Mentira. Essa pandemia foi excelente. É tipo assim, olha, eu, eu sempre li muito. Depois que eu tive filhos, eu perdi, porque quando eu lia numa sentada o livro inteiro. E depois que eu Uhum. tive filhos, eu fui perdendo esse hábito por conta de ler picado. Então, quando eu parava, quando eu retornava a ler, eu não conseguia mais lembrar o final, então eu já voltava tudo de novo e começava a ler do começo. Então, se tornou uma lamúria essa questão de ler livros para mim. E no começo da pandemia, eu peguei vários livros. E falei assim, não, esses todos eu vou ler. Passou uma semana, eu comecei a ler. Passou 2, eu não voltei a ler. Passou 3, passou 4, eu me envolvi com a casa, eu estava sem funcionária, tinha mandado a funcionária, né, para casa dela, e eu comecei, acorda de manhã, à tarde, à noite, faz isso, faz aquilo, faz pão, faz bolo. Me redescobri na cozinha, eu reafirmei a minha necessidade de fugir da cozinha, por quê? Porque eu lembrei que eu sei, cara, eu sou uma boleira, eu sou uma padeira excelente, entendeu? Então, isso me reafirmou a minha motivação de fugir da cozinha, porque isso engorda, entendeu? Isso engorda, então eu vou fugir mesmo, eu não vou voltar para a cozinha, vou deixar a cozinheira fazer salada, entendeu? Então, assim, algumas coisas foram muito boas para mim na pandemia. Sim. E a verdade é que a gente começa a se pegar assim, poxa, o que realmente eu quero fazer? O que realmente eu gosto de fazer? O que realmente é necessário que eu faça? Quais são as desculpas que eu estou dando na minha vida para protelar e procrastinar coisas que eu deveria estar fazendo? E a verdade é que antes de qualquer coisa de falar que eu queria, eu sempre sonhei. Não, não sonhou nada, porque se você tivesse sonhado, você estava pagando um preço para poder fazer. Porque eu tenho orado a Deus. Você tem orado pedindo um monte de coisa, você não sabe nem o que você está querendo. Sabe? É verdade, Gente, Fabi. A Bíblia fala que a gente não recebe porque a gente pede mal. Porque a gente é pede da verdade. boca para fora. O Senhor conhece os desejos do nosso coração. Tá entendendo? E aí, às vezes, você tá ali pedindo, só porque está acostumado a pedir. E, na verdade, é igual a questão do livro. Se eu tivesse um tempo, eu ia ler o livro. Ia ler nada, não li. Entendeu? Não li, não tem vergonha de falar. Perdi o costume para criar novos costumes. Para reacender costumes antigos ou criar novos costumes é muito difícil. Hoje em dia tem audiobook, então vai ouvir o audiobook, entendeu? Dá um jeito. Quem quer dá um jeito, né? Exatamente, porém, aquele costume que eu tinha lá atrás, eu perdi. Eu ocupei o meu tempo com outros e novos costumes. Hoje eu tenho a minha São as casa, prioridades do momento também, né? eu amo, Babi, eu amo cuidar da minha casa, eu amo cuidar dos meus filhos. Sabe, é engraçado porque meninos chegam numa etapa que eles têm mais assunto de homem. Então você fica um pouco boiando e você sente muita falta como mãe daquelas conversas, aquelas coisas assim, que quando eram pequenos eles batiam altos papos comigo. Porque, tipo assim, nós éramos iguais. Agora não, agora já existe toda aquela diferença de homem, mulher. E mãe, você não entende. Aí a gente vai
tentar, né, progredir um assunto. Ih, mãe, isso é papo de tiozão. Sabe aquelas coisas assim? Nossa, mãe, você tá ultrapassada. Nossa, mãe, como assim top? Top já saiu de moda. Pô, mas pra mim é super. Pô, pra mim tá bombando o top. Sempre falo. Top é bombando. Não, mãe, isso é super fora de moda. Com Aí você certeza. descobre que, tipo assim, que, poxa, os seus filhos têm outros assuntos. Tá, e aí? Você vai aprender a entrar nesses assuntos novamente, sabe? Então você tem que se dedicar às coisas novas. Só que antes de qualquer coisa, antes de qualquer legado, antes de você começar coisas novas, você, na verdade, tem que ser grata por aquilo que você tem. Porque se você não for grata pelos filhos homens que você tem, você sempre vai estar olhando para trás, achando que se você tivesse uma filha, mulher, se você tivesse numa situação assim, se eu tivesse morando numa casa e não num apartamento, se eu tivesse um marido que São tantos limpasse o sim, né? chão ao invés de cozinhar. E você vê que assim as pessoas acabam perdendo as oportunidades de Deus por falta de gratidão. Elas acabam não conseguindo começar coisas novas, desenvolver legados, desenvolver desejos, porque elas acabam literalmente... Perdi minha luz aqui. Tá bom, não tá? Tá bom, tá linda. Agora eu não tô mais cega. E a verdade é que as pessoas começam a perder as oportunidades de escrever uma história, de deixar um legado, porque elas não começam pelo começo, que é ser grato por aquilo que elas têm. Ser grato Sem por um contar que a marido. falta de gratidão ainda abre espaço para insatisfação, para depressão, para ansiedade. Exatamente. Tudo isso. E hoje em dia, sabe, até mesmo o começo da pandemia, Babi, quando a gente ficou sabendo aquela questão, lockdown, fecha todo mundo e tal, eu entrei numa boa. Eu falei, não, é para lockdown? É para ficar em casa? Então eu vou curtir ficar em casa. Primeira coisa que eu coloquei no meu coração, eu falei, poxa Deus, há tantos anos eu pedi para o Senhor um ano sabático, então esse vai ser meu período sabático. Sabe, meu período de reavaliar tudo, reavaliar a mim mesma, reavaliar a minha forma de ser mãe, reavaliar a minha forma de ser esposa. Eu acho que isso é muito necessário de tempo em tempos e foi um mover de Deus sobre a terra, porque por mais que a gente soubesse disso, a gente não consegue fazer isso, porque literalmente o mundo parou, meus filhos pararam, meu marido parou, e a gente começou a ver que a gente podia escrever uma história, a gente podia redefinir os legados que nós queremos deixar. E sem ser grata por aquilo que Deus tem nos dado, pelo lugar onde Deus nos plantou, pelos filhos que Deus nos deu, pela casa que nós moramos, pela comida que nós temos, pela situação que nós vivemos. Se nós não formos gratos pelos mínimos detalhes, porque a gente agora está trancado. Vamos ser gratos porque a gente está trancado. Vamos descobrir, vamos viver com intensidade esse exílio, porque daqui a pouco ele vai acabar. Entendeu? Vamos ser gratos porque agora a gente tem que usar máscara. Porque depois a gente não vai usar e a gente vai sentir falta da máscara. E até pensar o que Deus quer nos ensinar com tudo isso, né? Lógico. Porque até a questão da máscara, se a gente parar para pensar nos propósitos de Deus, a máscara nos ensina muitas coisas. Ouvir mais, falar menos, né? Se a gente começar a pensar em tantas coisas que Deus... eu costumo dizer que Deus é um Deus de detalhes. Então, nesses mínimos detalhes que a gente nem percebe, Deus está trabalhando, Deus está falando, e quem tiver ouvidos, né, para ouvir, que ouça. Porque, gente, essa questão da máscara é assim, é muito forte. Eu sei que é desconfortável, né? Eu sei que não é uma coisa que a gente se agrada, mas se você parar para pensar o quanto Deus está nos ensinando com isso... Babi, você é super delicada, então você não vai ter coragem de falar isso. Mas como eu sou mãe de 2 meninos, eu aprendi a ser ogra. Meu marido, de vez em quando, ele fala assim, nossa, você é uma princesa, Fiona. Fiona!
porque eu tenho um monte de Shrek em casa. Então, tipo assim, eu sei que você não vai falar, mas a primeira lição que a gente tira quando tem que usar máscara, o seu mau hálito é terrível. É verdade. Então, se você não cuidar do seu hálito, você vai sentir ele o tempo inteiro. E por que É quando você verdade. está sem máscara, você obriga as pessoas a sentir? Porque você não toma Pois atitude é. de escovar bem os dentes e de limpar da Ser sua limpinha. higiene. Tá Verdade. entendendo? Quer dizer, se a gente for pensar nisso no âmbito espiritual, por que É que muito muitas forte. vezes você como esposa, você como mãe, deixa ou permite o seu esposo, sua família, seu filho, as pessoas que te rodeiam sentir o seu hálito que ninguém é obrigado a sentir. Verdade. Entendeu? Agora você tá com a máscara e você tá Agora sentindo. aguenta. É verdade, tá entendendo, Babi? Então, eu acho que foi um momento onde Deus, assim, olha, ele literalmente nos virou para dentro, nos colocou de, sabe, do avesso mesmo, olhando para dentro, olhando as nossas próprias realidades. Será que todo o tempo que eu sempre quis para poder fazer isso ou aquilo que eu sempre falava que era por falta de tempo é verdade? Quantas coisas eu cheguei nas minhas orações, eu falei, Deus, me perdoa, eu nunca mais vou falar isso. Ah, se eu tivesse tempo, se eu tivesse tempo. Deus, o Senhor me deu tempo, eu fiz isso, fiz um monte de coisa, ocupei meu tempo inteiro. E não fiz isso, que eu sempre falava, ai, se eu tivesse um tempo, se eu tiver... Nada, não faço. E não faço porque não é prioridade na minha vida. E, ao mesmo tempo, Babi, foram coisas também que eu decidi assim, pera lá. Eu tenho tempo, vou fazer isso. O que que eu vou fazer? Eu estabeleci novas prioridades também na minha vida. Eu aprendi muito isso também. Sabe uma E das coisas aprendi que a eu não me fiz, Babi? estressar com coisas que eu me estressava. Sabe uma das coisas Tipo, que eu fiz? Eu tenho, assim, uns 20 travesseiros e almofadas na minha cama. Primeira coisa que eu fiz, eu deixei só uns 4. É porque eu preciso de muito travesseiro, gente. Assim, eu tenho um problema de travesseiro, entendeu? Eu deixei 4 travesseiros na minha cama e guardei todos os outros. Coloquei numa sacola a vácuo e guardei tudo. Porque eu falei, quer saber uma coisa? Eu não vou gastar o meu tempo fazendo isso, porque não é necessário. Sabe, em mínimas, Babi, nas mínimas coisas, Deus foi falando cada coisa para mim do meu interior, das minhas atitudes com os meus filhos, com o meu marido, com a minha própria vida, com o meu ministério, com a minha vocação, coisas que Deus me fez olhar para mim mesma e o Espírito Santo me questionou, sabe? Tipo assim, você realmente está grata porque você está reclamando tanto disso, daquilo? Você está querendo tantas coisas, sabe? E assim é na nossa vida. Nós precisamos ser gratos, nós precisamos ser sinceros conosco e com Deus, nas nossas tirar as orações, máscaras, né? nas Literalmente nossas tirar as máscaras. petições. Quantas desculpas nós damos para nós mesmas e para aqueles que nos rodeiam, É de verdade. coisas que a gente não está mais afim fazer, de coisas que a gente já fez, que a gente já se dedicou e que a gente tem que concluir ciclos. Nem tudo que você fez ontem, até ontem, serve para o hoje. São fases, são ciclos. Tem coisas, Babi, que eu gostava de fazer que eu não gosto mais, que eu não quero mais. E eu peço para que Deus conclua esses tempos, esses ciclos na minha vida, para que eu não saia antes do tempo que Ele determinou, mas que eu saia concluindo aquela carreira. Entendeu? Isso é muito legal, isso é muito forte, porque às vezes a gente não se perdoa, se culpa até, né? De algumas coisas, e aí não consegue avançar, Se porque fica cobra. presa, se cobra demais. E eu achei muito legal, você tocou bastante na questão do casamento, né? Eu soube, a gente viu até na televisão, jornal, o pessoal falando muito que muitos casamentos acabaram na pandemia, né? E acabaram mesmo, tá? Eu conheço alguns. E acabaram, mas eu queria compartilhar uma coisa que talvez motive aí o pessoal que está assistindo a gente. Para mim foi maravilhoso. Era o tempo que eu precisava com meu marido. Porque a gente
a correria do dia a dia acaba, às vezes, afastando um pouco, né? Não que pode até colocar um casamento em crise, mas acaba perdendo aquela intensidade da convivência mesmo, né? É que a Do gente dia a dia. costuma resumir as histórias, né? Principalmente depois que a É, gente tem filho. exatamente. E esse tempo de pandemia para a gente foi muito legal, foi muito interessante, assim, a gente se... Sabe a história do a gente se descobriu. E foi demais, foi demais. E eu achei assim, eu queria até te fazer umas perguntas agora, para deixar conselho mesmo para o pessoal, porque não estamos ainda no isolamento, não estamos mais no isolamento total, Sim, mas há sim, muitas pessoas que ainda estão mais intensamente juntas em casa, casais, né? sim. Então, assim, ó, diante de uma crise, né? Surgiu uma crise no meio dessa pandemia, no meio de tudo. O que o casal precisa fazer, como pastora mesmo, um conselho teu simples, só para o pessoal refletir. O que o casal deve fazer para se redescobrir? Babi, em primeiro lugar, eu acho que eles têm que focar em Jesus, sabe? Porque quando existem situações que divergem, né? Entre o casal, as dúvidas, as inseguranças, eu acho que, em primeiro lugar, tem que ser colocado literalmente o joelho no chão e orar a Deus e falar: Deus, o Senhor nos uniu. Nós estamos com um problema, nós estamos com uma dificuldade. O Senhor vem aqui nesse lugar para que o Senhor tome conta de todas as coisas. E, obviamente, Babi, buscar ajuda de um conselheiro, né? Que vai saber te instruir de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque instruções existem milhares, entendeu? Discussões, mas ele fez isso, ela faz aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Às vezes a gente busca conselhos em família, tudo isso é muito precioso. Mas existe um determinador comum, existe um denominador comum, existe uma vontade de Deus para o casamento, para o casal. E muitas vezes o que diverge o casamento é porque um está indo para um lado e outro para o outro. Ei, 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 vamos voltar para o começo de todas as coisas. Quem nos uniu? O que diz a palavra do Senhor? É perdão? Então vamos fazer o seguinte, vamos apagar, vamos fazer aquilo que o Senhor Jesus faz muito bem feito e a gente está teimando em fazer diferente, que é lançar no mar de esquecimento a cobrança, a acusação, a ira, a falta de perdão. Vamos lançar nesse mar de esquecimento e vamos nos reposicionar no lugar da onde a gente nunca deveria ter saído. Então, eu acho que falta isso. Eu acho que falta Deus, sabe, no centro do casamento. Eu acho que falta um resgate dos princípios. E as palavras mansas, né? E o perdão sempre presente, que existia lá no começo, por que não existe mais? Né? Eu acho que tem que resgatar os princípios que foram perdidos. Eu acho E que é muito voltar ao interessante. começo de tudo. Voltar ao começo de tudo. E é muito interessante que os filhos, assistindo tudo isso, quando você tem filhos, eles vão aprender a lidar com a crise quando chegar o momento deles estarem casados, porque, afinal, a gente está falando de legado, né? E até esse resgate do casamento, né? Esse resgate do amor, da aliança, do perdão, os seus filhos vão ver isso. Seu Vão, filho, quando tiver uma crise conjugal, que pode ser que aconteça, e é natural que aconteça, ele vai lembrar do que os pais fizeram e deu certo. verdade. Então, gente, o legado, as marcas que a gente deixa, ele tá em todas as coisas, Eu tá? ensinei O para os meus tempo inteiro. Babi, eu ensinei para os meus filhos que eles também podem me deixar frustrada. No dia que às vezes eu chego do trabalho, que eu estou cheia de planos para poder fazer com eles, e eu chego em casa e eles estão se pegando, brigando, fazendo confusão. Eu já ensinei para eles também como às vezes é frustrante ser mãe, de chegar em casa e falar assim: poxa, eu tinha tantos planos para hoje à noite, e hoje à noite eu vou ter que sentar com vocês, ensinar um monte de coisa novamente.
colocar vocês de castigo, dar uma bronca, fazer o papel que não me é agradável e que eu não gostaria de estar fazendo agora. Porém, que eu tenho que fazer porque eu amo vocês e o mundo não vai ensinar vocês como eu posso ensinar. É verdade. Então, são coisas assim, a família, ela tem que saber que cada um tem a sua responsabilidade, né? Existem filhos que só acham que pais estão ali para dar. Tem esposa que acha que marido só está ali para dar. Não, ele tem que ser o perfeito da casa e o santo dos santos. Não, ele também chega cansado, ele também tem falhas, ele também sente frustrações. E não se engane, homem também tem TPM. É verdade. Também É tem verdade, TPM. gente. Eles negam, mas eles têm TPM e é de E mais alta intensa que a função. nossa, muitas vezes. Ah, sim. Outra, homem também se sente frustrado, homem também, às vezes, precisa de reclamar um pouco. Então, sabe, aquela superioridade masculina, às vezes a mulher também tem que deixar um pouco, porque a mulher, às vezes, abusa um pouco na reclamação. Quando o homem chega em casa, ela só acha que o homem tá, Ô, tem que mulher ouvir. gosteira! Ah, não, porque eu tô aqui em casa e você tem que me ouvir, porque eu passei isso, eu passei aquilo, eu passei... Acha que o homem não passa as mesmas coisas lá fora, entendeu? E passa. Então, eu acho que cada um tem sua responsabilidade, mas a verdade é que quando tá todo mundo sobrecarregado, cansado, frustrado, desgastado, o único lugar para nos encontrarmos é aos pés da cruz. Sabe? É o único lugar de escape, é o único lugar de fortalecimento, é o único lugar de refrigério, é o único lugar de tranquilidade, de paz, é o único lugar onde as desavenças elas são neutralizadas, sabe? É voltar ao início de tudo, é voltar a ser grato, é voltar a olhar para Deus e falar: Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tá me dando de respirar, de respirar. Caiu. Fabi, cadê você? Tá vivo. Acontece. Voltou. Ai, gente. Não. Peraí, deixa eu ajeitar. Não vai cair. Babi, nosso tempo não tá acabando, não? Então, estourou o nosso tempo, porque agora as lives não caem mais. Se deixar, gente, eu fico conversando com a pastora Eliana a madrugada toda, o dia todo, eu amo. Não, Eu queria assim, ó, mulher é um bicho esquisito, né? Para começar é difícil, mas depois para poder parar é pior ainda. É mais difícil aí. eu queria só, gente, para finalizar esse papo do casamento, que ela contasse uma coisa que eu aprendi com ela. Que assim, ó, é só para descontrair, tá, gente? Nem tem a ver com o nosso tema, mas é uma coisa que toda mulher precisa saber. Vocês sabem que homem não enxerga os defeitos do nosso corpo como a gente enxerga. É a gente que ensina para eles. Conta isso aí, pastora Eliana, porque eu aprendi isso contigo. Nunca mais eu mostrei um defeito meu pro Igor. Eu só mostro, eu falo, tudo é lindo. Olha como eu tô magra, olha como eu tô linda, olha como é que tá isso. Agora, defeito, Gente. depois que eu aprendi contigo, nunca mais. Gente, infelizmente, a Babi querendo me expor, né? Mas infelizmente foi. Infelizmente, eu aprendi, depois de muito, gente, mas eu tinha muito tempo de casada, eu acho que eu já tinha mais de 12, 13 anos de casada, que eu um dia olhando, falando bem assim, nossa, ai, tal, olhando no espelho perto do meu marido e tal, ai, não sei o que, não sei o que lá, ai, eu tô cheia de celulite, não sei o que, eu tinha que fazer alguma coisa e tal, e tal, e tal. Aí ele olhou assim pra mim, aí ele falou assim, deixa eu ver aqui. Aí ele falou assim, pera lá, celulite é esses buraquinhos assim? Aí eu falei assim, aí eu olhei e falei assim, uai, lógico. Gente, ele... agora que eu tô sabendo o que é celulite, gente. Naquele dia, eu acho que eu devia ter me suicidado. Gente, naquele dia eu fiquei tão frustrada que eu falei, gente, Ele nunca tinha não reparado, sabia que aquilo que era celulite, não é possível. E era tão nítido, era tão na cara a celulite, gente, pelo amor de Deus, eu sou um cego, não via, mas na verdade, naquele dia eu caí em si que homem não sabe o que é celulite, a gente que ensina. Então, assim, homem vê a gente com, sabe,
perfeita, que é linda, que é maravilhosa, não vê defeito, não sabe o que é celulite, não sabe o que é estria. Mulheres, não ensinem os seus maridos o que é isso, entendeu? Não seja boba, não seja tola. Louve o Não é Senhor, problema, agradeça ao pelo Senhor amor pela de sua Deus. perfeição. Porque você é perfeita. Não ensinem, meninas. Não ensinem. Não percam esse tempo, entendeu? É Gente, isso. anota isso. Eu aprendi isso, tá? Nunca mais eu mostrei um defeito pro meu marido. Agora ele acha tudo lindo. E Até se porque você depender não de tem, né, mim, Babi? Você não tem, né, Babi? Por favor, né? olha, depois do que eu aprendi contigo, eu vou dizer, não, não tenho mesmo. Exatamente. Gente, então não ensina. Sabe, homem acha tudo a gente bonita. Tá um bagulho, um bagaço. A gente tá olhando assim e fala assim, meu Deus, eu preciso melhorar. Entenda uma coisa, Deus colocou essa insatisfação no seu coração para você ficar sempre bonita pro seu marido. Não precisa exagerar, não precisa se suicidar, não precisa estar todo mês no cirurgião plástico. Porém, você não precisa mostrar pro seu marido que tem esses Sim, gente. defeitinhos, entendeu? É isso, gente. Olha só, nossa boca também tem muito poder. Se você falar e você vê que ele viu porque você falou, aí, ó, as minhoquinhas aqui na cabeça, os bichinhos vão começar a te perturbar Não também. fala, A tua gente, não fala, autoestima, não a tua precisa. Diz que autoimagem. é a luz que tá batendo de uma forma estranha. Nossa, essa luz é Diz péssima. nada, diz, olha como eu tô linda. Por exemplo, olha, eu não tenho olheira, eu não tenho nada. A Eu também luz não. aqui é péssima, entendeu? Ai, gente, viram? Não se cobre Eu amo essa tanto. mulher, gente. É demais. Um bate-papo com ela, gente. Traz cura no corpo, na alma, no espírito, na mente. É bom demais. A gente precisa conversar e buscar pessoas que edificam, que deixam Amém. marcas na nossa vida, que nos ensinam a sermos pessoas melhores, a deixarem um legado, que deixam um legado na nossa vida. Amiga, você deixa. Você, há muitos anos, deixa marcas na minha vida. Eu Amém. queria muito te agradecer, o nosso tempo já estourou, mas tu sabe, né? Eu vou para aí logo, nós vamos bater um papo pessoal, muitos papos pessoalmente, você sabe, né? E eu queria te Tô deixar esperando aqui. deixar um beijão para todo mundo aí dessa casa que eu amo e te agradecer mais uma vez pela presença, pelos ensinamentos, por tudo. Babi, eu que tenho que te agradecer por essa oportunidade, por essa mulherada aí que está nos assistindo. Eu espero que tenha edificado a sua vida. É um bate-papo, mas é com muito carinho, com muito amor. É aquilo que a gente tem vivido. E eu sei que é assim, né? A Bíblia fala sobre as mais velhas ensinarem as mais novas, né? As mais experientes ensinarem as mais jovens, aquelas que ainda não têm experiência. E a graça do Senhor é nisso, né? Está nisso, na gente aprender com Deus e passar aquilo que a gente tem aprendido. Na verdade, não é porque eu sou a Mulher Maravilha, mas é porque o Senhor me ama e eu tenho experimentado algumas coisas. E eu tenho o maior prazer de passar isso para frente como pastora, como mulher. E se eu posso, assim, resumir tudo aquilo que nós falamos, né? Em poucas frases, né? Seja grata por tudo aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. Seja grata, sabe? Talvez você não tenha mais porque ainda ele não te pode confiar mais. Não é pelo que ele está disposto a te dar, mas porque talvez você não tenha capacidade de reter. Então Deus só nos dá aquilo que nós temos capacidade de reter, né? Então seja grata por tudo que o Senhor colocou nas suas mãos. Faça da melhor forma. Não é se cobrando, mas é buscando no Senhor o respaldo necessário para que você possa fazer e realizar aquilo que está no desejo do seu coração. É colocando na presença do Senhor os seus desejos, buscando direção de Deus, vendo aquilo que é da vontade do Senhor e aquilo que não é da vontade do Senhor que você faça. E você deixar Deus agir na sua vida e na vida de todas aquelas pessoas que estão ao seu redor. Porque assim, tendo o nome marcado na história ou não tendo um nome marcado na história, você vai deixar as marcas de Cristo. Você vai deixar o seu legado, o legado de Jesus, a palavra de Deus viva na sua vida, na vida daqueles que te cercam. Amém? Babi,
Estou te esperando aqui. Foi um maior Tô chegando. prazer e a alegria estar com você. Tá bom, querida? E agradeço a todos vocês que ficaram com maior paciência nos ouvindo até agora. É verdade. Um beijo para todos. Eu vi que a pastora Cris entrou aqui, pastora Cristina Gregório. Um beijo, Cris. Te amo. Aham. Às vezes a gente fica envolvida, não consegue ver todo mundo que entra, mas eu queria deixar um beijo muito especial para ela. Entrou a Bianca, do Gabriel, a minha tia Mi, meus tios todos estão aí também, Ai, já entraram. minha cunhada tá aí. A Tani, olha lá, beijo, Tani. Beijo para todos vocês, gente. Olha, eu queria deixar um convite. Na segunda-feira que vem, no Papo de Fé, nós teremos uma convidada super especial também, a Aline Barros, vai estar com a gente. Que Vai legal. ser lindo, vai ser uma bênção. Vem todo mundo com a gente, porque vocês sabem que o Insta não para, né? Já que a gente entrou nessa, vamos com tudo. Vai lá, deixa o seu legado. É isso aí, gente. Obrigada. Um beijo, Lili. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.